Glória, glória, vem glória, vem glória, glória em glória, de glória em glória, mete a glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. É isso aí. A igreja sempre perseguida. Porque o inimigo não quer entregar as cartas. Ele não quer se dar por derrotado. Mas ele será derrotado sim. Porque o Senhor Jesus diz que nem as portas da sepultura vão parar a igreja. Então, não vai parar a igreja não. Chegamos no ano 50 e essa é a parte 21 de toda essa história. Judeus, igreja e festas bíblicas. E Paulo e Barnabé saíram 4 anos pregando, fazendo igrejas por todas as partes que eles foram. E agora eles retornaram em Antioquia da Síria, até chegar na presença do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é formado por vários líderes e um deles é Pedro. Pedro, então, faz parte do Concílio de Jerusalém e agora vai estudar o caso de Paulo. Paulo, então, veio prestar contas e vamos ver, então, o que vai suceder. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito no meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos, dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou e dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, os antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que nós somos salvos pela graça, pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Aí o capítulo 15 faz uma pausa nesse ano 50
e Paulo escreve para os Gálatas. E essa escritura dos Gálatas é o capítulo 2, versos de 7 a 10. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, mas como a Pedro, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio, Paulo dizendo aos Gálatas, para com os gentios. Recebendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, aos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, e o que me esforcei em fazer. E continua então o capítulo 15 de Atos. Verso 13. Quando terminaram de falar, Tiago tornou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que os restantes dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez e faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Eles estão se convertendo, mas não estão mudando de nação. Continuam sendo, por exemplo, eu sou gentia brasileira. Não vou ser judeu porque eu sou brasileira, mas eu sou salva em Cristo junto com os judeus messiânicos que aceitaram a Cristo. Então, eu e os judeus que aceitaram a Jesus somos iguais. Por quê? Eu, como gentia, eu fui enxertada na oliveira, que é a nação judaica. Então, eu não tenho, se é um homem, não tem que se circuncidar, não tem o costume de cada nação, Deus respeita, Deus guarda, Deus deixa, né? Agora, vamos ao que eles dizem. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, se abstenham de carne de animais estrangulados, do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Nós estamos vendo que até aqui a igreja se reunia somente aos sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Assim escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de vosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês
com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo a vocês. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Não que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, não comam do sangue, não comam carne de animais estrangulados e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinaram e pregaram a palavra do Senhor. Agora, Paulo, talvez até de lá, de Antioquia, escreveu para os Gálatas, ainda Gálatas capítulo 2, só que agora do verso 11 ao 14. E Paulo disse assim: porém, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Olha só, que coisa! Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Pronto. Nesse mesmo ano 50, o Evangelho de Marcos é escrito. O Evangelho de Marcos é o primeiro da cronologia dos evangelhos a serem escritos. Marcos é o escritor e ele escreveu para os crentes de Roma, porque foi antes do martírio de Paulo que foi escrito esse evangelho. Primeira ênfase que Marcos enfatiza são as obras de Cristo. Os romanos não se interessavam por discursos, mas sim por ações, obras. Por isso, Marcos vai relatar mais milagres do que os ensinos de Cristo. Marcos relata aqui para os romanos 18 milagres e apenas um discurso resumido. Ele relata que Jesus, como servo, ele relata nesse evangelho que Jesus, ele mostra um Jesus servo. E como servo, não precisa de genealogia, porque servo é um escravo. Lá no verso 10:45, diz que ele veio para servir. Marcos usa termos judeus e explica. Exemplo, Talita Cumi, termos judaico. Marcos já começa com Jesus pregando e enfatiza a popularidade de Jesus e os milagres. Então, Marcos conta essa história. Marcos era romano e escreve para seu povo.
filho de Maria, que tinha casa em Jerusalém. Atos 12, reunia com os cristãos. Então, esse Marcos aqui é João Marcos. João é um nome judeu e Marcos é o nome romano dele. E este jovem João Marcos, que Paulo até teve um desentendimento com ele ficou num determinado local e deixou Paulo e Barnabé seguirem adiante. Esse jovem foi criado numa família cristã. Isso a gente pode ver em Atos 12, 25. Ele participou das viagens de Paulo e Barnabé. Em Atos 13, verso 5, Paulo levou como ajudante. Em Atos 13, verso 13, nós vemos que João Marcos desistiu da viagem, dessa primeira viagem com Paulo. João Marcos era primo de Barnabé. E durante a segunda viagem por Barnabé, passa a liderança para Saulo e Marcos não aceitou e voltou para casa. Então se desentendeu, voltou para casa, deixou que Paulo e Barnabé seguissem adiante. Em Atos capítulo 15, que é nesse que nós estamos, do 37 ao 40, Paulo não deixou Marcos ir na viagem. Paulo e Barnabé também têm um atrito de agenda. Em Colossenses capítulo 4, verso 10, nós vemos que Marcos é primo de Barnabé. E ele é de uma família de posses. Ele foi preso com Paulo e aí vai. Então, muitas coisas esse evangelho vem trazendo e foi escrito então para os romanos. E quem escreve é João Marcos. Aí nós vemos a primeira fase inicial de uma viagem, que é essa primeira fase aqui. Atos, capítulo 15 ainda, nós já vimos então parte de Gálatas sendo enviado aos Gálatas. Marcos, nesse período, escreve o evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, e agora continuando no ano 50, Atos capítulo 15. Verso 36 de Atos 15 diz: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Barnabé queria levar João Marcos, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Então você vê que a gente, quando vê que ele parou aquele trabalho, ele não quis ir, mas só que nessa mesma época, João Marcos então escreve o Evangelho de Marcos, contando tudo sobre o que viu e o que sabia de Jesus Cristo para os romanos. Então, você vê que o evangelho vai se expandindo até mesmo quando aquela pessoa fala: não, eu não vou com vocês. Mas ela está escrevendo carta e enviando para seu povo. E aí, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele havia abandonado na Panfilha, não permanecer com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. E assim concluímos o ano 50 depois de Cristo. Atos, capítulo 15, e Evangelho de Marcos inteiro, escrito de João Marcos para os romanos, e partes do livro de Gálatas, das cartas de Gálatas. Então, até a próxima parte, em nome de Jesus.